Oiê, quem fala é Amanda. Esse podcast é uma produção feita a partir do Programa de Incentivo à Cultura da cidade de Londrina. Nesse momento, eu estou realizando uma residência artística no Museu Histórico da cidade. Aqui vocês vão ter acesso a conversas com funcionários do museu, amigos e a um diário a partir da minha experiência de desenho nesse espaço. Sintam-se bem-vindos, espero que gostem. Um beijão! No episódio de hoje eu tô com o André, ele é educador e também artista visual aqui da cidade de Londrina, e o trabalho dele dialoga com questões de memória, principalmente através da fotografia física. Eu fiz esse convite para o André porque eu queria discutir as formas de acesso à memória através das artes visuais. Bom, a gente vai conversar um pouco sobre o trabalho dele. Tudo bom, André? Tudo bom. Como surge o interesse pela fotografia e a sua pesquisa? Bom, são dois tipos de trabalho fotográfico que eu exerço, que é o da coleta, né? Eu trabalho eu coleto a fotografia como um material com valor histórico, de vivência. Esse tipo de material, essa curiosidade eu tenho desde quando eu iniciei no curso de fotografia na graduação, já me interessava esse tipo de narrativa. E toda a minha vida de especialização eu fui usando a fotografia como uma ferramenta de entendimento, de representações. E tenho a segunda etapa dos meus trabalhos, que são os trabalhos são os processos fotográficos, ou os trabalhos fotográficos que eu desenvolvo. São as séries, as pesquisas fotográficas. Geralmente eu trabalho com conjuntos, com séries. Eu recorto um tema e em cima daquele tema eu vou explorando possibilidades. Então são dois estágios assim. Mas a fotografia está presente praticamente em todo o processo de trabalho que eu venho desenvolvendo há mais de 20 anos. E as fotografias que você recolhe, elas são de parentes, de conhecidos, da comunidade? Como acontece essa coleta desse material? Vem de tudo quanto é canto. Começou inicialmente com um projeto educacional. Aliás, para falar a verdade, começou num trabalho escolar do meu filho. Isso quando ele tinha, eu acho que 6 aninhos, no primeiro ano, quando a professora propôs para eles um álbum contando a origem deles, contando a história. Daí eu fui vasculhar nos acervos algo que conseguisse construir uma narrativa para que ele se entendesse, para ele visse de onde que pudesse ver de onde ele vem. Depois que nós montamos esse material, ele e eu pensei isso como uma possibilidade educacional. Daí eu propus isso num trabalho que eu estava desenvolvendo com os alunos do ensino médio. Estava trabalhando sobre o impacto da fotografia e as transformações do olhar do homem na virada do século XIX. E o resultado foi bacana, porque para ser sincero, eu não esperava muita coisa. De repente a molecada começou a perguntar, eu bolei um roteiro de questionamentos para os parentes, para que eles vissem que a imagem que eles têm em mãos, ela traz uma história, que ela tem uma concepção, ela tem uma circularidade, ela é um produto, ela é um processo de comercialização, e tem um vínculo afetivo com o proprietário. Aí eu propus isso para eles, entreguei o questionário e cada um tinha que trazer ali 3, 4 imagens, fotografias físicas vindas do seu conjunto, do seu álbum familiar ou do seu acervo familiar. Assim, foi uma chuva de material. E eles não entendiam o valor daquele material, isso foi mais bacana. Eles trouxeram as fotografias e não entendiam. Isso aqui é a fotografia velha lá de casa. E algumas vinham sem especificidades, não tinham definições, porque os proprietários já não sabiam quem que era mais, porque a fotografia foi ficando no acervo. O antigo dono morreu, que aquela foto era do amigo do Beltrano, não tinha anotação de versos, foi ficando. E se mistura junto com outras fotografias, assim. E ninguém vai jogando fora, porque tem aquela questão da imagem ainda como algo sagrado, que você pensa 2 vezes ao rasgar uma fotografia. Então assim, foi uma experiência legal, porque ali eu consegui discutir sobre a questão do material fotográfico, consegui explicar para eles o que é um processo fotográfico, como que a fotografia ela transforma o olhar, a questão da pose, a questão do recorte dos temas, porque os temas foram predominantes e nós tabulamos os temas. Você lembra quais eram os temas? O tema predominante é casamento,
Porque tem que lembrar que é um produto caro, pegando o recorte que ele é um produto caro. É casamento, batizado, foto de primeira comunhão. Em determinados períodos predomina isso. Depois, assim, quando você tem uma popularização, uma flexibilização maior do preço, você tem as fotos também, em alguns períodos você tem as fotos de footing, as fotos de criança, em praça, que é muito bacana, predomina bastante. E depois você vai ter com a câmera portátil e a popularização da câmera. Você vai ter fotografias de amigos, fotografias de evento. Um trabalho de pesquisa desse abriu uma possibilidade imensa para conversar sobre um monte de coisa. E não ficou só naquele ano. As turmas que eu fui repetindo com os alunos, o contato, dava para usar como referencial. Legal, Foi um período bem bacana. Eu criei um blog para elas, que era Memórias de um Mundo em Preto e Branco. E eu criei uma conta no Instagram para elas, porque eu havia prometido para a comunidade que eu iria dar um retorno. Eu havia tentado uma exposição, mas a exposição acabou ficando inviável. Daí eu criei esse daqui, Fotografia e Memórias, no Instagram, e lá tem um conjunto delas. Eu sigo essa. Estou sem tempo para ficar abastecendo, mas tem bastante coisinha. Entra ali, tem um resumo. Esses textos foram fornecidos pelas pessoas. Os alunos eles preenchiam o questionário, eu compilava o texto e colocava num formato de um texto mais organizado para o leitor. Para cada imagem um texto, algumas imagens vêm sem texto. Professor, e tinham imagens com texto atrás também? Tinha, muitas imagens tinham texto atrás. Essa daqui é do meu ser familiar. Essa daqui é do meu avô natal. A minha avó, ela tinha o hábito de marcar a data da reunião, quando foi feita a imagem, a data de nascimento de cada um, e quando a pessoa morria, ela anotava a data de falecimento. Ela ia atualizando. Ela atualizava. Eu ganhei de presente essa foto logo após o falecimento da minha avó. Também trocavam fotografias, né? Fotografia é uma forma de se recordar. Aquelas fotografias 6x4 ou 8x6, que é como se fosse uma 3x4. O padrão de composição do 3x4, um pouquinho mais organizado, mais sofisticado. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ela era usada para flertar. Meu pai falava muito dos flertes com essas fotos, que você dava de presente para a amiga ou para um amigo. Eu ainda não coloquei, eu vou colocar elas no ar. Você dava de presente de seu amigo fulano de tal, tá lá o rapagote todo bonitão e arrumado, e a jovem dava de presente uma melhor foto que ela tinha para as pessoas, uma forma de trânsito de sociabilidade. Então assim, esses diversos pontos aí foram aparecendo. Legal. E logo depois você criou o clube de fotografia no colégio? Ou... Foi logo depois. Esse é 2008 a 2010. Em 2006 eu entrei num projeto no Departamento de História, 2005. No Departamento de História chamado Projeto Contação. Era um projeto que trabalhava com memória oral no Paraná, no norte do Paraná. Era coordenado pela professora Maria de Fátima, a professora Regina Legro, a professora Lúcia Helena e a professora Ana Molina. Nesse projeto, cada professor era voltado para professores e alunos da rede básica. Cada professor desenvolvia um projeto e ia trabalhar esse projeto com seus alunos e a comunidade local. Eu já havia trabalhado sem os alunos com a comunidade local com Folia de Reis. Isso acabou virando até meu mestrado. Daí depois eu fui trabalhar eu queria um projeto efetivamente educacional e já havia dado certo com os alunos. Falei, então vou transformar num projeto extracurricular. Na época o Paulo Albuquerque, que era diretor aqui, deu muito apoio no projeto. Cedia sala, cedia espaço, e eu consegui montar o projeto inicialmente com 16 alunos. O projeto durou de 2010 a 2012. Quando ele fechou, porque já não tinha mais condição, porque os alunos que começaram no primeiro ano já estavam no terceiro. E quando eu terminei o projeto, eu tinha 4 alunas só. Porque o aluno, como não tem vínculo de nota, é questão de interesse,
E eles vão entrando no mercado de trabalho e vai perdendo o interesse também. Sem Só tempo que assim, também. foi bem intenso, foi bem bacana. Nesse período eu consegui levantar mais de 800 imagens aqui da região. Todas de apropriação, assim, de outras Apropriação, famílias. teve família que entregou um álbum para eu digitalizar. Aqueles álbuns velhos, daí você via o álbum reorganizado. Eu digitalizei 2 álbuns, vinha lata com um monte de imagem. Aluno que trazia foto avulsa e queria contar a história. Outros que traziam uma foto, esqueciam de trazer de novo. Só que assim, foi um projeto bacana. Nesse projeto a gente discutia a questão da fotografia, dos fluxos migratórios da região, essa diversidade, por que a gente encontra fotografias de diversas regiões, para poder entender o fluxo migratório, a questão cafeeira, a expansão urbana, a fotografia da cidade, a paisagem como tema. Então assim, um monte de elementos foram aparecendo para debate. E foi bacana. Essas fotografias, elas estão guardadas ainda em algum acervo? Não, digital. As fotografias foram digitalizadas. Então, assim, eu ia montando esse arquivo. Para cada conjunto temático, eu criava uma pasta no meu computador e ia salvando. Eu não tratava as imagens, do jeito que elas chegavam, eu queria aquela textura, aquele acabamento já envelhecido, estragado as pontas nas virando, pontas. já. A imagem que vinha rasgada, eu deixava rasgada, faltando áreas, sem tratamento. A ideia da imagem da digitalização dessa imagem é a preservação digital do próprio objeto. Da memória ali do... Como eu não ficaria com material físico, mas aquele material físico existe, a maneira como ele existe, eu queria preservá-lo. Então, assim, criei um bom acervo deles e fui guardando. Tem até hoje esse acervo. Um acervo grande, pesado. Eu salvei ele no Drive e tenho ele no blog, e agora eu estou transmigrando ele pro Instagram. Além desse uso como material histórico e de investigação de uma memória, você também usou esse material para fazer trabalhos de intervenção ou instalação? Porque o primeiro trabalho que eu tive contato seu foi um que você imprimiu imagens em sacos de pão. As 3x4, né? Sim. Olha, essas fotografias, o projeto Clube da Fotografia, elas têm uma característica meio de documentação, é bem de trabalho de historiador. As fotografias que geraram aquela instalação com sacos de pão eram fotografias 3x4 de arquivos. E eu sempre faço trabalho com os alunos que eles trazem essas fotografias 3x4 e geralmente é a fotografia que ninguém faz questão de receber de volta, né? Esquecem que ninguém existiu. Quer, esquece. E não vinham buscar nunca. Eu tenho uma pilha de fotografia 3x4 de arquivo que eu encontro, que o pessoal joga fora, vai as fotos junto, rasgado ou não. Eu guardo tudo, tem foto rasgada, eu tenho transpiração da foto no plástico, eu já recortei e guardei, tem o saquinho onde fica, tudo isso guardadinho, né, em embalagem. E tem as fotos, eu tenho acho que umas 200, 300 fotografias 3x4. E daí quando que teve uma época eu falei, vamos fazer uma instalação. Pensei comigo e eu estava trabalhando essa questão das identidades e regiões, né? Essa questão da identidade, do olhar para o outro. E eu propus para a molecada, acho que a molecada do primeiro ano, né? Eles toparam. Foi quando a gente fez a transferência química contínua sobre papel. Daí eu ampliei as fotografias 3x4, eram aleatórias, não eram das famílias deles, alguns trouxeram da família, outros eu tinha o acervo. Ampliei, eles foram selecionando as imagens, eu trouxe do meu acervo pessoal também. E o que pegava ali era você colocar uma foto, colocar um rosto naquele saco plástico, aquele saco de papel, que é frágil, né? Que é uma coisa muito frágil, e colocar uma frase pesada, que são os estigmas. E eu achei também que não ia sair muita coisa. Daí eu falei, olha, coisas que as pessoas falam de vocês a partir do local que vocês vivem, né? E assim surgiu uma lista imensa de frases. Participaram desse projeto acho que uns 16, acho que 18 alunos. Daí depois nós fomos lá na exposição lá na galeria e todos eles foram se ver como artista, foi muito legal. Nossa. Foi muito bacana, foram 84 impressões. Elas estão guardadas até hoje lá comigo. Então, assim, a linguagem fotográfica é uma coisa que está bem presente no meu processo de ensino-aprendizagem.
É uma coisa que eu vivencio, né? Todo dia. Sim. Além das fotografias antigas e de memória, você também trabalha com fotografias religiosas, né? De celebrações religiosas. Como que aconteceu esse interesse pelas procissões, por exemplo? Tive que aprender na marra. No mestrado, eu tinha que fazer o acompanhamento das companhias de reis. Eu tinha meus cadernos, aquilo que o antropólogo tem que ter, os caderninhos de antropólogo, não antropólogo, né? Pesquisador de campo. Tinha um caderninho de anotação, então eu anotava as canções. Eu tenho várias compilações das canções, as toadas de reis. Eu tenho as anotações da movimentação das companhias e eu fotografava toda a movimentação deles. E eu via as fotografias, eu queria expressividade nas fotografias. Eu fotografava, revelava, eu trabalhava ainda com material com película. Eu ia com uma Pentax que eu tenho ainda, com película. Você imagina o preço da pesquisa, né? Daí eu saía para fotografar com esse material e eu tentava explorar a expressividade. Eu comecei a perceber que se você é evidente que tem lá os referenciais fotográficos que eu uso, mas eu comecei a perceber que quanto mais você recortava dentro do ritual, mais legal ficava a imagem. Quanto mais próximo você estava do indivíduo, do rito, mais legal estava. Então eu optei por estourar a cena. É quando a cena em si já não cabe no recorte, né? E eu peguei do mestrado. Daí de lá pra cá eu fotografei um monte de evento religioso. E também ali conta uma narrativa também, né? Juntamente com a narrativa religiosa, claro. E principalmente a narrativa do fotógrafo. Você tem um evento religioso, mas aquilo que o fotógrafo escolheu ver dentro do evento religioso. É a visão dele. É aquilo que o fotógrafo chama de evento. Dentro de um evento você tem diversos outros eventos. Daquele que participa externamente, daquele que organiza, daquele que vivencia, daquele que está dentro do trânsito, e daquele que não quer nem saber, daquele que está sendo incomodado e daquele que está registrando. E o fotógrafo, ele olha por dentro um evento. Ele caminha entre, né? Ele caminha entre. Então daí você bate ali umas 10, 15 chapas de uma situação, você tira 2 boas. Ou senão você, de repente, dentro de uma ruim, você consegue fazer um corte legal. Mas eu aprendi meio na marra essa questão do evento religioso. Daí depois no doutorado eu vou para Aparecida, tenho que convencer o leitor da ação daquele profissional dentro de um espaço que é consagrado, que é religioso. E atualmente, o que você está fazendo de fotografia? Por onde você está andando? Você está fotografando não só pessoas, mas espaços? Como está sendo agora a sua experiência fotografando? Eu gosto muito de fotografar a partir de futebol. Fotos da várzea londrinense. E o legal é que o pessoal fica esperando. Quando eu apareço por lá, eles sabem que vai ter foto. É muito legal. Eles sabem que vai ter foto, né, das partidas. Às vezes eu não vou nem fotografar, mas o negócio está tão legal que eu tiro ali e fotografo algumas coisinhas. E é a questão do detalhe, você está dentro do espaço fazendo um registro, nada de muito distante. Essas fotografias do torcedor no contraluz eu gosto muito, né? Que é o cara observando o vestiário. Então assim, essa ritualidade da partida, mas tem uma série que está em processo, que não acaba nunca, que é a arqueologia do não lugar, que são os objetos que eu encontro na rua e eu fotografo. Mas não é qualquer objeto, é aquele objeto do insight. Então é uma coisa meio de artista visual, fotografia. E os street, né? Eu gosto muito dos street. São essas fotografias ocasionais. Você está no espaço, algo te chama a atenção e você registra. Então, assim, são diversos temas. Mas se fosse falar se é um tema que eu vivo fotografando, é futebol, a partir de futebol. Então é isso, professor. Eu agradeço muito ao seu tempo, você ter tirado para conversar comigo. Espero que a gente troque mais informações, fotografias, quem sabe. Tranquilo, pode ficar tranquilo. Muito obrigada, professor. Nada.